Olá a todos, um bom dia, e a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Sempre um tempo muito valioso, podemos estar aqui juntos e compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem falado e colocado em meu coração. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bastante interessante, um alerta para todos nós. Talvez você já ouviu falar essa expressão, procure a igreja mais próxima da sua casa, né? Acho que você já ouviu isso, né? Mas hoje, esse conselho de procure a igreja mais próxima da sua casa se tornou algo perigoso. Talvez não só hoje, talvez esse sempre foi um conselho perigoso. Por que isso é tão perigoso hoje, principalmente? Porque nós temos realmente um tempo, vivemos um tempo em que nós temos quase que, literalmente, né, uma igreja em cada esquina. São diversas igrejas. Igrejas cristãs, igrejas evangélicas, igrejas que usam a Bíblia como a sua base de ensino. Nós temos hoje templos lindíssimos, igrejas com estruturas incríveis, estruturas maravilhosas, bandas que tocam de maneira quase que profissional, sistemas de luz, sistemas de som extremamente agradáveis. Nós temos pregadores com uma ótima oratória, homens que têm se levantado, que têm um poder de persuasão impressionante, que falam coisas com uma convicção incrível. E esses tempos que nós vivemos, essa situação que a gente vive com tantas igrejas, me lembra um pouco aquele episódio que talvez você vai lembrar, em que os discípulos estão com Jesus lá em Jerusalém e eles mostram o templo. Eles estavam saindo e aí uns discípulos apontam e dizem assim: olha, mestre, que pedras. Aí o templo, aquele templo construído pelo grande Herodes, era um orgulho para eles, porque era algo grandioso e ele mostra, olha, mestre, que pedras, né? Que grandes pedras que esse edifício foi construído, né? E Jesus fala para ele, você vê essa construção grandiosa, você está vendo esse templo incrível que você está admirando tanto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava já prevendo algo que aconteceria 30, 40 anos depois, ali em 70 depois de Cristo, onde aquele templo seria completamente destruído. Jesus querendo mostrar que aquilo que é grandioso aos olhos dos homens, muitas vezes não tem valor diante de Deus. Porque aquele templo que era para ser um símbolo da presença de Deus havia se corrompido, a corrupção havia tomado conta daquele lugar. E a gente lendo a história de Cristo vai ver o que ele faz com os cambistas naquele lugar, como ele joga as mesas e diz que aquele lugar que era para ser uma casa de oração tinha se tornado um covil de ladrões. Então, querido, por isso a gente já pode perceber, por essa atitude de Jesus e por esse alerta de Jesus, de que essa expressão procure a igreja mais próxima da sua casa, essa orientação é uma orientação perigosa. Porque o que nós devemos avaliar quando a gente vai buscar uma igreja não é se o templo é bonito, não é se a estrutura é bonita, se as cadeiras são agradáveis, se a banda toca bem, se tem um sistema de luz bom, se o pregador fala bem, se ele fala bonito.
porque não é isso que define a Igreja de Cristo. O que define a Igreja de Cristo é a sã doutrina. É uma doutrina reta. É uma doutrina verdadeira, pautada pelas Escrituras. E isso que deve ser aquilo que é o nosso guia principal, a nossa orientação principal quando nós procuramos uma igreja para caminharmos juntos, para vivermos em comunidade, porque isso sim é uma orientação clara das Escrituras. Mas nós devemos ter cuidado, nós não podemos ser ingênuos. E para isso, para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a sã doutrina, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, né, na segunda carta que Paulo escreve ao seu amado discípulo, a quem ele chama de filho, tanto carinho que Paulo tem, que ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. E é uma carta, querido, muito interessante, muito valiosa de você tirar um tempo e depois e ler ela. Até porque ela é pequena, ela tem apenas 4 capítulos. Mas ela é uma carta muito preciosa, sabe? Principalmente porque é provavelmente a última carta do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta já no final da sua vida, com consciência de que ele provavelmente ia morrer, né? Ele fala isso na carta mesmo, né? Que ele estava próximo de perder sua vida, porque ele já está na sua segunda prisão. A primeira prisão que Paulo tinha sofrido tinha sido uma prisão de perseguição dos judeus. Os judeus estavam perseguindo Paulo. Então ele só estava no poder de Roma, mas a acusação vinha dos judeus. Agora essa segunda prisão, e também a primeira prisão era uma prisão domiciliar, Paulo estava numa situação mais tranquila, vamos dizer assim, né? Agora essa segunda prisão, já aí provavelmente por volta de 64, 68 depois de Cristo, Paulo está sendo acusado por Roma, né, por Nero como grande causador, o grande líder daquele incêndio que destruiu boa parte da cidade de Roma. Então a acusação já é bem mais grave, já parte do próprio imperador. Então Paulo vê que a situação está bem mais complexa, tanto que nessa carta de Timóteo, Paulo diz que ele foi abandonado por muitos de seus seguidores, das pessoas que caminhavam com ele. Muitos começaram a se sentir envergonhados de estarem sendo associados a Paulo. E ele vai citar que muitos que o acompanhavam, mas não eram realmente fiéis à palavra, fiéis ao evangelho, o abandonaram quando a situação ficou realmente difícil e complicada. Mas o interessante da gente ver isso aqui é que o apóstolo Paulo, percebendo o final da sua vida, percebendo que ele seria julgado e de que ele seria morto, ele escreve essa carta com um caráter de muita urgência, né? E coloca nessa carta a quem ele tem tanto carinho, tanto amor, que chama de filho, a Timóteo, quem ele deixou responsável por uma igreja importantíssima na Ásia, né, a igreja de Éfeso. Então, alguém que ele tinha grande estima. Então, você percebe, Paulo está escrevendo a sua última carta a alguém que ele ama muito, a alguém que tem uma grande responsabilidade de estar cuidando, pastoreando uma igreja tão importante, tão estratégica como a igreja de Éfeso. Então, por certo, Paulo vai escrever algo de muita urgência e de muita gravidade, de muito peso. E quando a gente vai ver o cerne dessa carta, a gente vai encontrar 2 vezes aqui nessa carta a expressão sã doutrina. Sã doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina reta. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, a ortodoxia, que é uma palavra para se referir isso ao ensino reto. Porque essa era uma grande preocupação do apóstolo Paulo.
o cuidado para com a sã doutrina, a palavra verdadeira. É bem interessante quando o apóstolo Paulo se reúne justamente ali com os presbíteros de Éfeso, quando ele está se despedindo deles, e Paulo percebe nessa despedida que as lutas iriam chegar de forma muito pesada e ele não iria voltar mais lá. E ele justamente já faz uma despedida. Lá em Atos 20, 29, essas palavras de Paulo estão registradas, que são muito interessantes. Paulo vai dizer a eles: olha, eu sei que depois da minha partida, olha isso aqui, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que, presta atenção nessa palavra, que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. E olha o conselho de Paulo aqui, por isso vigiem. Esse é o grande conselho que eu quero deixar para você aqui nesse nosso estudo de hoje. Gente, tem pessoas que penetram no meio da igreja de Cristo, como Paulo está nos alertando aqui. E o que eles fazem? Eles não negam a Bíblia. Alguém que é de fora, ele vai negar a Bíblia, ele vai atacar a Bíblia. Só que os que penetram de dentro, que é os que o apóstolo Paulo está preocupado, os lobos, são aqueles que dizem, não, nós aceitamos a Bíblia. Só que, no entanto, eles distorcem as Escrituras. Por isso, esse meu vídeo aqui, essa nossa conversa, é um grande alerta para você, para que você não esteja tranquilo pensando, bom, alguém falou para mim do Evangelho e eu agora estou numa igreja. Procurei uma igreja que me agradou, que tem uma estrutura bacana, e eu estou aqui nessa igreja. Então agora eu estou tranquilo. E esse é um alerta que eu faço para você. Será que você pode estar tranquilo porque você está numa igreja, num local que se declara como uma igreja? Não, você não deve estar tranquilo ou inocente, sem estar alerta, sem estar vigiando, porque essa é a orientação bíblica: vigie, tome cuidado, porque nem toda igreja segue a sã doutrina. Se Paulo faz esse alerta, querido, no primeiro século, aonde os primeiros apóstolos, os apóstolos, na verdade, estão morrendo, estão deixando escrito para nós nas Escrituras a sã doutrina, a reta palavra. Mas muitos já começam naquele princípio a distorcer as Escrituras. Quanto mais nós hoje, 2000 anos depois, quão perigoso é a distorção das Escrituras e o quanto nós devemos estar alertas e cuidando para que não sejamos enganados por essa distorção das Escrituras. Quero chamar a atenção para você, quero ler com você. Tem muita coisa valiosa na carta de Paulo, nessa carta a Timóteo, mas eu quero te convidar a ler 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. O que talvez eu considere aqui como o cerne, dessa carta e desse alerta. Veja só, procure apresentar-se a Deus de forma aprovada. Olha que palavra interessante, olha que conselho interessante de Paulo. Procure apresentar-se a Deus de maneira aprovada. Como que é apresentar-se a Deus de maneira aprovada? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha só que interessante essa palavra. O que é eu não me envergonhar? Qual que é a grande vergonha que eu posso carregar? E aí Paulo vai dizer que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja que interessante, querido. Se Paulo está falando isso aqui, que eu preciso manejar corretamente a palavra da verdade, é porque o oposto também existe. Existem aqueles que manejam a palavra de forma errada. Lembra da palavra que a gente leu aqui? Em Paulo falando com os líderes de Éfeso, quando ele dizendo assim, dentre de vocês se levantarão homens que vão torcer a verdade.
Esses homens existem, queridos. Estão espalhados de uma forma muito grande em meio à igreja brasileira, principalmente. E eu e você temos o dever de, como servos aprovados diante de Deus, aprendermos a manejar corretamente a palavra de Deus, compreendemos qual é a sã doutrina, para estarmos alertas, para estarmos atentos, quando esses homens que torcem a palavra se achegarem a nós, ou quando cairmos, né? Às vezes chegarmos para conhecer uma igreja e essa igreja está nas mãos de um homem como esse, de um lobo feroz que distorce a palavra e com palavras persuasivas, com uma aparência de piedade, eles colocam de forma sutil as suas mentiras e os seus enganos. Por isso nós precisamos estar alertas. E olha só o que Paulo segue dizendo aqui, continuando, né? 2 Timóteo, capítulo 2, a gente leu o verso 15, né? Vamos ler o versículo 16. Olha só, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O verso 17, o ensino deles alastra-se como um câncer. E aqui é muito interessante, né? Essa expressão aqui para a gente está como um câncer, né? Colocaram na tradução uma forma de que a gente pudesse entender, mas no período lá deles, né? Não tinha essa expressão câncer, e Paulo usa aqui no original é a palavra gangrena. Se espalha como uma gangrena, uma infecção grave, né? Que vai se espalhando e vai causando a morte dos tecidos do corpo, algo tão terrível. E Paulo dá esse exemplo, ele assemelha esse ensino falso como uma gangrena, o poder de ir se alastrando, de ir se espalhando pela igreja, esse falso ensino. E é interessante, se a gente seguir o texto, olha só, aí a gente vai chegar no verso 20. Olha o que Paulo diz. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda a boa obra. Presta atenção nessa palavra, se alguém se purificar. Paulo está dizendo aqui para a gente, nessa grande casa, numa grande casa, como se ele estivesse fazendo essa analogia da igreja. Hoje, quando nós falamos dos cristãos brasileiros, nós estamos falando de uma grande casa. É enorme. Grande parcela hoje das pessoas aqui no Brasil se declaram cristãs. É uma grande casa. Mas presta atenção no que ele diz que nessa grande casa existem os vasos que são os vasos verdadeiros, os vasos que se purificam, que são os vasos de prata e de ouro, os que são para fins honrosos, mas ao mesmo tempo nessa grande casa tem os vasos que não são de ouro e de prata e que são para os fins desonrosos. São esses que Paulo está denunciando, aqueles que alastram, que espalham um ensino mentiroso. Por isso que nessa carta aqui de Paulo, quando a gente lê essa expressão sã doutrina, a gente tem essa expressão, se você estiver anotando aí, né? Se você quiser ver ela está em Timóteo, né? No 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13, você vai encontrar essa expressão, olha, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E depois, Paulo vai repetir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, lá no verso 3, olha lá.
pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, esse texto bem conhecido, né? Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Mas o que eu quero chamar a tua atenção sobre essa palavrinha, sã doutrina, porque ela no original, ela quer dizer higiene. Ela é oriunda dessa palavra, né? Da palavra higiene. Ou seja, a sã doutrina, nós podemos compreendê-la como aquilo que é um ensino saudável, um ensino puro que promove saúde espiritual. Veja só, por ele estar relacionado à saúde, por isso que é tão importante a gente ter esse alerta. Nós não cuidamos da nossa higiene. Nós cuidamos da nossa higiene. Toda pessoa que está no seu perfeito estado mental, um estado mental normal, ela cuida da sua higiene. Ela não fica dias e dias sem tomar um banho, sem escovar os seus dentes, sem estar com a higiene em dia, porque a higiene está atrelado à nossa saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, da minha higiene, eu vou ficar doente, eu vou estar em contato com bactérias, eu vou adoecer. Então nós cuidamos da nossa higiene pessoal. E quando o Paulo está falando da sã doutrina, ele está falando cuide da sua saúde espiritual. Você consegue perceber? E isso que muitas vezes me chama a atenção, como nós somos cuidadosos com a nossa higiene pessoal. Como nós cuidamos dos detalhes, como nós buscamos não nos contaminar com as bactérias, lavamos as mãos antes de comer. Somos cuidadosos porque, afinal de contas, a nossa higiene é o que define nossa saúde. No entanto, muitas vezes deixamos de ter um zelo, deixamos de ter o mesmo zelo com a nossa saúde espiritual. Não estamos atentos ao conhecimento e à busca da sã doutrina. Porque quando nós nos tornamos displicentes com o nosso estudo pessoal das Escrituras, da Bíblia, aquilo que um falso mestre trouxer vai facilmente penetrar no nosso coração. Porque eles são sutis, eles distorcem, e nós temos que estar preparados, compreendendo a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira ortodoxia ensinada pelos pais, pelos nossos apóstolos, pelos pais da igreja, por tantos homens que vieram compreendendo e estabelecendo a ortodoxia da palavra, para que quando esses lobos ferozes penetrarem, você esteja preparado. Isso tem a ver com a sua saúde espiritual, porque senão você pode ser enredado, enganado por estes homens e depois sofrer terrivelmente com a desilusão, pensando que quem te machucou, quem te decepcionou foi o Evangelho, mas não. Foi um lobo feroz, foi uma falsa doutrina. Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo, não quero entrar a fundo no mérito da questão, né? Mas eu assisti um podcast ontem, entre duas pessoas falando sobre um defendendo que o socialismo, ele é a base do socialismo, ele é feita pela Bíblia. E o outro defendendo que não. E é interessante, queridos, porque é claro que é impossível, talvez na teoria, a Bíblia pode ser a base para uma coisa tão nefasta como o socialismo, mas na prática, o debatedor ele confronta
dizendo: é um absurdo isso. Não tem como a Bíblia ser a base do socialismo, porque na vida real, quando você encontra um socialista, alguém que defende as teses socialistas aqui no Brasil principalmente, essa pessoa vai ser um defensor do aborto, que é um princípio completamente contra a Bíblia. Essa pessoa vai ser a favor das causas LGBT, que também são totalmente contra a Bíblia. Ele vai ser um defensor do feminismo, tudo coisas que afrontam o que as Escrituras nos trazem como bases para a família. E esse homem estava ali defendendo com unhas e dentes de que o socialismo tem suas bases na Bíblia. E é muito interessante, no final do debate, o professor que estava defendendo o lado correto, dizendo que não, o cristianismo jamais defenderia algo tão nefasto como o socialismo. E ele, no final, ele faz um alerta dizendo: olha, tenham cuidado, esse mesmo alerta que eu estou fazendo aqui, tenham cuidado com essa chamada teologia liberal, né, que nasce dentro da Igreja Católica. E tenham cuidado com a teologia do Evangelho integral, que nasce no meio dos protestantes, que são essas teologias. E ele faz esse alerta: tenham cuidado. E o debatedor, o que estava defendendo o socialismo como algo fundamentado na Bíblia, ele se sente ofendido e ele diz assim: olha, é interessante você fazer essa acusação de que eu sou como um câncer, como algo que se espalha no meio dos cristãos, porque eu só uso a Bíblia. Ninguém nunca vai encontrar eu usando algum outro livro que não seja a Bíblia. Isso me chamou muita atenção. Ele usou isso para se defender. Olha, eu só uso a Bíblia, veja, e com uma voz suave, mansa, que tão facilmente enganaria tantos. Mas a definição, querido, de heresia, de um herege, é justamente essa. É aquele que usa a Bíblia e a distorce, essa palavra que a gente já viu aqui, para justificar as suas ideologias. Esse é o herege. Ele usa a Bíblia. Ele não vai usar um outro livro. Esses a gente já sabe, né? Quem usa um outro livro é tão fácil reconhecer que são hereges. Igrejas que abraçam outros livros a não ser a Escritura, facilmente a gente sabe, são hereges. Agora, os perigosos são esses que dizem: eu só uso a Bíblia. No entanto, ele distorce as Escrituras para o seu próprio benefício. Um exemplo, aquele que é um libertino, né? Nós temos um exemplo, né? Uma defesa contra isso na própria Bíblia, a carta de Judas, ele vai falar desses que estavam pegando as Escrituras, pegando o ensino da graça, aquilo que Paulo ensina é que, olha, onde abundou o pecado, onde o pecado é grande, superabundou a graça de Deus. E aí eles pegavam e diziam assim: olha, já que onde abundou o pecado, a graça veio de sobremaneira, então vamos pecar mais. Vamos viver uma vida libertina. Veja, aqui é um exemplo simples só para você entender. Eles pegam as Escrituras, eles não negam a Escritura. Teologia da libertação, teologia da prosperidade, hoje a teologia do coach, eles não negam as Escrituras, eles a usam, eles caminham com ela embaixo do braço, eles leem elas nos seus púlpitos. Você vai estar nessa igreja e a Bíblia está sendo aberta, está sendo lida, no entanto está sendo distorcida. É sobre isso que Paulo, aqui nessa sua última carta, querido, nesse seu grande último alerta para cada um de nós, ele está dizendo: tome cuidado. Conheça a sã doutrina. Você precisa estar apto para reconhecer esses falsos mestres, esses falsos ensinadores.
Olha o que ele diz, você precisa saber manejar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você esteja preparado, para que você não seja uma pessoa ingênua e tenha a sua saúde espiritual destruída. Esses últimos dias, teve um caso também bem conhecido na internet, eu já citei aqui em um vídeo sobre o caso é bem público, né? Então dá para até citar o nome, o Daniel Pax, o pastorzão, e em como ele tem falado coisas absurdas, né? Como dizendo contra a obra de Cristo, dizendo eu não pedi para ninguém morrer na cruz por mim. E fazendo declarações muito interessantes, dizendo que, olha, quando eu era cristão, eu era o mais santo de todos. Eu era aquele que não fazia nada de errado. E, obviamente, ele está se referindo à questão sexual, né? Não tinha sexo fora do casamento, era o mais santinho, ele fazia tudo corretamente. Veja a percepção errada, veja como ele estava no meio onde a compreensão de santidade estava completamente distorcida, porque ele não se sujava sexualmente, não fazia as coisas ilícitas como um modo de se justificar diante de Deus. E aí ele fala assim, você quer saber o que é pecado? Se você gosta, é pecado. Olha só, a compreensão, o meio em que ele vivia. Se você gosta, se você deseja fazer, então isso é pecado. E hoje, obviamente, né, ele encontrou para ele alguém que disse para ele, não, pode viver dessa forma que tá tudo certo. Ele trouxe para ele aquilo que nós lemos, né? Ele abraçou para ele um mestre que fale aos ouvidos dele aquilo que para ele seja agradável. Ele se tornou um discípulo de um tão conhecido aí também, né? Caio Fábio. Ensina coisas extremamente contrárias às Escrituras. E ele trouxe para ele esse falso mestre. Por quê? A verdade das Escrituras causaram coceira no seu ouvido. Ele só teve contato com o quê? Com uma teologia extremamente uma teologia que era uma mensagem de legalismo. Olha, você não pode fazer isso, não toca nisso, não prova isso. Querido, se ele tivesse lido Colossenses, estudado a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo fala sobre isso. Não se deixem levar por estes homens que ensinam essas coisas para vocês. O não toques, o não proves, porque nenhuma dessas coisas tem poder sobre a carne. E quando você está numa igreja dessa, onde ele diz para você, olha, não pode isso, não pode aquilo, você está só preocupado com a aparência. E você busca uma santidade que é na aparência, mas o teu interior está cheio de cobiças, cheio de desejos. E de repente, ele nunca encontrou o verdadeiro evangelho e ele agora está revoltado, pensando que está revoltado contra Cristo. Mas ele só está revoltado contra aquilo que lhe ensinaram como um legalismo religioso. Você entende como isso é importante, você conhecer a sã doutrina? O evangelho verdadeiro, aquele evangelho que você entende que Cristo morreu pelos seus pecados. Que a obra foi perfeita na cruz, que você não vai buscar viver uma vida certinha para se justificar diante de Deus, não. De que você já foi justificado, que o sangue de Cristo é suficientemente poderoso para te restaurar, para te perdoar, para te limpar, para te tornar puro diante de Deus. E que a vida de santidade não é uma tentativa de ser o mais correto entre os seus amigos. A vida de santidade agora é uma consequência do impacto tão profundo desse amor que foi sentido na minha vida. É como se alguém eu gosto desse exemplo que o Paul Washer traz, né? É como se alguém que é atropelado por um caminhão. Ele não pode chegar para você e dizer assim, ontem eu fui atropelado por um caminhão, e ele está ali inteirão. Você vai dizer,
Como assim? Como você foi atropelado? Impossível. Se você tivesse sido atropelado por um caminhão, você estaria no hospital. Porque quando você é atropelado por algo dessa magnitude, você tem consequências. E quando você é encontrado pelo amor de Deus, é impossível você continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida no pecado. Porque esse amor te constrange, esse amor te transforma. Essa compreensão, esse encontro com Cristo verdadeiro, ele te leva para uma realidade completamente diferente. É impossível que você continue vivendo da mesma maneira, você percebe? E esse rapaz, ele estava em ambientes completamente nocivos, em meio a pessoas ensinando apenas legalismo, apenas aparência, igrejas com ensino totalmente distorcido. E todo aquele tempo ele pensava, eu sou um cristão e eu compreendi o que é o evangelho. Mas ele estava em contato não com a sã doutrina, não com a ortodoxia, ele estava em contato com o legalismo. E nós temos tantas outras linhas de teologia. Igrejas que viraram ONGs. Tantas distorções, querido, tantas distorções do Evangelho. Por isso fica aqui meu alerta. Leia essa carta. Essa carta ela é muito preciosa, ela tem vários outros pontos. Se a gente fosse estudar aqui, o vídeo ia ficar muito longo. Mas Paulo nos dá muitos conselhos valiosos aqui sobre a importância da sã doutrina. Eu quero deixar essa ênfase para você. Busque a sã doutrina. Busque o estudo simples das Escrituras. Pegue cada carta e estude. Pegue cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João e estude. Busque o acompanhamento e a orientação de alguém que você vê que tem uma vida de frutos. Uma pessoa que tem um bom testemunho, uma família a qual ele cuida, a qual ele ama, a qual ele zela, um bom testemunho perante a sua igreja. Busque a orientação, busque ser discipulado por alguém, encoste em alguém que te oriente, bons pregadores, bons livros. Nós precisamos ter esse hábito, querido, assim como nós cuidamos da nossa higiene. E seja cuidadoso com a sua higiene espiritual, com a sua vida espiritual. Cuide da sã doutrina. Será que hoje você está tendo contato com uma igreja saudável? Com uma doutrina saudável? Será que hoje o pregador que você escuta traz para você doutrinas saudáveis? Será que o que está penetrando no seu coração é a sã doutrina? Ou será que você foi enredado em alguns pontos pela voz suave dos lobos ferozes? Será que você está impressionado com a grandeza da igreja, com as poltronas chiques, com os grandes telões de LED, com os shows de luzes, com os cantores incríveis? Será que você está sendo iludido, ludibriado por todo esse grande circo que se tornou a igreja? Mas quando tudo isso acaba, será que aquele homem que sobe no palco e que fala de forma tão persuasiva, tão bela, com palavras tão lindas e tão amorosas, será que esse homem está falando o evangelho? A sã doutrina? Porque a Bíblia, com certeza, ele vai ter ela aberta. Essa é a base de um herege. Mas será que ele não está distorcendo para alimentar os desejos dos homens? Porque os homens, como a gente leu aqui no capítulo 4, nesses últimos tempos, não suportarão mais essa sã doutrina. A grande maioria das pessoas não vai mais querer essa sã doutrina, esse evangelho reto, onde o pecado é confrontado, onde os nossos desejos errados são confrontados e o amor de Deus é pregado, mas a ira de Deus também é mostrada para nós, para que nos arrependamos dos nossos maus caminhos. Mas muitos não suportarão essa sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si. Por isso essas igrejas estão tão cheias.
Por isso é tão fácil lotar templos, estádios, 3, 4 mil pessoas, milhares de pessoas, e você pensa, se são todos esses aqui reunidos, só pode estar sendo pregado o evangelho. Não, querido. A grande maioria vai juntar mestres para si, para trazer para eles aquilo que eles querem ouvir, uma justificativa para viverem uma vida de libertinagem, para viverem e buscarem os seus próprios desejos, amantes de si mesmo. Paulo vai fazer todos esses alertas. Leia depois com calma essa carta de 2 Timóteo, esses 4 capítulos. Faça um estudo sobre isso. Limpe seu coração, busque a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Paulo vai falar isso aqui, né? A tempo e fora de tempo. Transmita essa mensagem. Se isso aqui, por exemplo, foi de alguma forma edificante para você, não deixe de compartilhar com alguém. Pense em alguém que você gostaria que ouvisse isso aqui também. Esse alerta tão precioso de Paulo. Sabe, pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado. Conhecermos a sã doutrina e espalharmos a sã doutrina. Sermos agentes do verdadeiro evangelho, combatendo os falsos mestres que estão espalhados por tantos lugares. Esse é meu conselho, essa é a minha oração, para que a igreja do Senhor não seja uma igreja ingênua, mas que nós estejamos atentos às falsas doutrinas e que eu e você possamos abraçar a sã doutrina, a higiene espiritual. Amém, meu querido? Que a graça e a paz esteja com todos vocês e até o nosso próximo vídeo.